Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Seguindo a nossa série sobre as operações algébricas básicas, vamos falar sobre a multiplicação e a divisão de polinômios. Bora lá então. Bom, galerinha, quando nós falamos sobre a multiplicação e a divisão de polinômios, isso é uma extensão também daquela aula sobre os monômios, tá bom? Então, se você não viu a aula sobre os monômios, muito importante, muito interessante dar uma olhadinha lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Mas vamos começar aqui com a multiplicação de um monômio por um polinômio. Então, ó, vou multiplicar o 3x pelo polinômio 5x menos 4y, tá bom? Então, ó, sempre a distributiva, tá bom, pessoal? Então, o 3x tem que multiplicar o 5x e também tem que multiplicar o menos 4y. Qual é o maior erro que acontece aqui? Normalmente os alunos esquecem, né, de multiplicar o 3x pelo 4y e multiplicam só o 3x pelo 5x e acaba copiando o 4y. Não pode ser assim, ok? Então, ó, nós vamos multiplicar os coeficientes e depois a parte literal, como nós falamos lá na aula sobre monômios. Então, ó, 3 vezes 5, 15, x vezes x, x ao quadrado. 3 vezes menos 4, menos 12, lembra, ó, multiplicação, mais com menos é menos. E x vezes y, xy, tá, pessoal? Então, aqui a gente não somos expoentes, né? A gente só faz x vezes y, xy. Então, 15x ao quadrado, menos 12xy. Então, outro exemplo aqui, menos 3a vezes 2a menos 4. Então, ó, muito comum você ter, por exemplo, um monômio, um polinômio, e direto um parênteses sem necessariamente o pontinho aqui da multiplicação, tá bom? E isso significa que você tem que multiplicar esse cara que está aqui por esses que estão aqui dentro. Então, mais uma vez, a distributiva, menos 3a vezes 2a, menos 3 vezes 2 dá menos 6, a vezes a ao quadrado, menos 6a ao quadrado. Menos 3 vezes menos 4 dá mais 12, então, ó, menos com menos dá mais. E o a não tem nenhum semelhante aqui, então vai ficar só mais 12a, tá bom? Menos 6a ao quadrado mais 12a. Mais um exemplo, 2xy vezes 3x ao quadrado menos 5xy mais y ao quadrado. Então, ó, distributiva com todos aí. 2 vezes 3 dá 6, xy vezes x ao quadrado, x vezes x ao quadrado dá x ao cubo, e o y depois só copiando. 2 vezes menos 5 dá menos 10, x ao quadrado, y ao quadrado, então somando os expoentes, e 2 vezes 2xy vezes y ao quadrado, perceba que o coeficiente aqui é 1, tá bom? Então 2 vezes 1 é 2, xy ao cubo, então o y está elevado a 1, né? O y ao quadrado a 2, 1 mais 2, 3, 2xy ao cubo. Se você ficou com dúvida em alguma dessas multiplicações aqui, o porquê desses resultados, dá uma olhadinha lá na aula sobre monômios, tá bom? Muito importante. Bom, e a multiplicação de um polinômio por um polinômio? Então, ó, primeiro nós vamos fazer a multiplicação termo a termo e depois, normalmente, aparecem termos semelhantes que nós vamos reduzir, tá bom? Assim como nós fizemos lá na adição e subtração de polinômios. Então, ó, primeiro eu vou pegar o x e multiplicar com cada um dos três. Então, ó, x vezes 7x ao quadrado, 7x ao cubo. X vezes menos 2x, menos 2x ao quadrado. E x vezes 1 dá x mesmo, tá bom? E agora, pessoal, eu tenho que pegar o menos 2 e multiplicar com cada um dos termos também. Então, ó, menos 2 vezes 7x ao quadrado, menos 14x ao quadrado. Menos 2 vezes 7, menos 14. Menos 2 vezes menos 2x, mais 4x. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4, mais 4x. E menos 2 vezes 1 dá menos 2. E aí você percebe que aqui nós temos termos semelhantes, né? Então, por exemplo, ó, menos 2x ao quadrado menos 2x, isso, menos 2x ao quadrado e menos 14x ao quadrado, termos semelhantes. E o x e o 4x, termos semelhantes. Então, ó, 7x ao cubo só copia, não tem termo semelhante.
Menos 2x ao quadrado com menos 14x ao quadrado, menos 16x ao quadrado. E o x mais o 4x mais 5x. Não pode esquecer de copiar o menos 2 aqui, beleza? Outro exemplo aqui, ó. Agora vamos multiplicar 3 polinômios. Então, ó, o que a gente faz? Primeiro nós multiplicamos esses dois aqui. Então, vamos multiplicar os dois primeiros. Depois nós vamos reduzir os termos semelhantes para depois fazer a multiplicação com o terceiro, tá bom? Então, é o mesmo processo duas vezes. Então, ó, 2x vezes 3x, 6x ao quadrado. 2x vezes 2, 4x. Agora, multiplicando o menos 1. Menos 1 vezes 3x, menos 3x. Menos 1 vezes mais 2, menos 2. Vezes menos x, menos 1. Antes de fazer a multiplicação, eu vou reduzir os termos semelhantes, porque aí eu não preciso fazer tantas multiplicações. 6x ao quadrado, copiei. 4x menos 3x, 4 menos 3 dá 1. Então, mais x, menos 2. Agora sim, vamos fazer a multiplicação. Vou multiplicar aqui desse para esse. Tanto faz, né, pessoal? É multiplicação. Se eu faço x vezes 7x ao quadrado, ou se eu faço 7x ao quadrado vezes x, dá o mesmo resultado, 7x ao cubo. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo, tá bom? Então, ó, menos x vezes 6x ao quadrado, menos 6x ao cubo. Menos x vezes mais x, menos x ao quadrado. Estou somando 1 a cada um desses expoentes. E menos x vezes menos 2, mais 2x. Cuidado com os sinais, tá bom? Agora o menos 1. Menos 1 vezes 6x ao quadrado, menos 6x ao quadrado. Menos 1 vezes mais x, menos x. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. E aí, por fim, reduzimos os termos semelhantes, né? Então, ó, menos 6x ao cubo só copiei, menos x ao quadrado com menos 6x ao quadrado, menos 7x ao quadrado, né? Menos 1 com menos 6 dá menos 7, e mais 2x com menos x dá mais x. E o mais 2 copiando aqui, ok? Bom, vamos para a divisão, então. Começando com a divisão de um polinômio por um monômio. Então, ó, dividir esse polinômio por esse monômio é a mesma coisa que fazer a divisão termo a termo, tá bom? Do mesmo jeito que nós fizemos com a multiplicação. Então, ó, 6x ao quadrado dividido por 3x. Faz 6 dividido por 3, que dá 2. E x ao quadrado dividido por x, que dá x. Então, 6x ao quadrado dividido por 3x dá 2x. Ó, x ao quadrado dividido por x. Aqui, ó, x ao quadrado dividido por x. Lembra que a gente faz x e subtrai os expoentes. Então, 2 menos 1 daria 1, x elevado a 1, só que eu não preciso escrever x elevado a 1, a gente escreve somente x, ok? Agora, então, vamos fazer o 9x dividido por 3x. 9 dividido por 3 dá 3. E x dividido por x a gente deixa fora. Por quê? X dividido por x. Isso aqui é a mesma coisa que x, 1 elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 dá 0. E todo número elevado a 0 dá 1. Então, seria aqui 3 vezes 1, que é 3 mesmo, tá bom? Então, toda vez que você tiver o termos semelhantes, né, termos iguais sendo divididos, obviamente, né, nós estamos excluindo aqui a possibilidade desse x ser 0, tá bom? Então, para essa divisão fazer sentido, a gente toma que o x não é 0, o x é diferente de 0. Então, toda vez que você dividir um número por ele mesmo, o resultado vai ser 1, ok? Bom, pessoal, só que na maioria das vezes você não vai encontrar essa divisão assim, mas você vai encontrar essa divisão como uma fração, tá bom? E a divisão escrito como fração dá o mesmo resultado, 2x mais 3. Nós temos que dividir termo a termo. Qual que é o erro aqui que acontece muito? Muitas vezes os alunos confundem pensando que a gente pode aplicar aqui a mesma coisa que a gente faz quando esse termo de cima é uma multiplicação. Então, assim, se aqui em cima fosse uma multiplicação, eu vou cancelar o 6 com esse 3, por exemplo. Então, eu vou dividir o 6 por 3. Que vai dar 2, e o x eu vou cancelar com esse x e tá tudo certo. Não, não tá certo, pessoal, tá bom? Aqui é uma adição, então nós temos que fazer isso termo a termo. 6x ao quadrado dividido por 3x, e depois o 9x também dividido por 3x, ok? Então tome cuidado com isso aí.
Bom, vamos ver outro exemplo aqui, ó. 18x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3x, tudo isso dividido por menos 3x. Então, vamos lá, ó, termo a termo. 18x ao cubo dividido por menos 3x dá menos 6x ao quadrado. 18 dividido por menos 3 dá menos 6, e x ao cubo dividido por x, x ao quadrado, ok? Segundo termo, menos 12x ao quadrado dividido por menos 3x, menos 12 por menos 3 dá mais 4. Ó, na divisão é a mesma regra de sinal da multiplicação, menos com menos dá mais. Então, 12 dividido por 3, 4. X ao quadrado por x, x. E, por fim, 3x dividido por menos 3x, que dá menos 1, tá bom? Mais com menos dá menos. Lembrando que escrever dessa forma é a mesma coisa que escrever dessa forma, e você tem que dividir termo a termo, não se esqueça, tá bom? Um último exemplo aqui, 7x ao cubo y ao quadrado menos 5x ao quadrado y à quarta. Tudo isso dividido por menos 3x ao quadrado y. Nem sempre a gente vai conseguir uma divisão exata com os coeficientes, pessoal. Quando isso acontecer, você simplesmente escreve como fração. Então, ó, 7 dividido por menos 3 não dá um resultado exato. Então, você escreve menos 7 terços, tá bom? Escreve como fração. Menos 7 terços, xy. X ao cubo dividido por x ao quadrado dá x, e y ao quadrado dividido por y dá y. E agora, esse menos 5 com esse menos 3, menos 5 dividido por menos 3, a gente vai escrever 5 terços, ok? 5 terços positivo. X ao quadrado dividido por x ao quadrado vai embora, e y à quarta dividido por y ao cubo, beleza? Lembrando, pessoal, que escrever dessa forma é a mesma coisa que escrever como fração, e você tem que dividir termo a termo, ok? Então, o 7 dividido por menos 3 e os menos 5 dividido pelo menos 3 também, ok? Bom, galerinha, seja atento aos detalhes, tá bom? A multiplicação, a questão dos sinais, que vai dar tudo certo. Bom, espero ter te ajudado. Se ficou qualquer dúvida, escreva aí nos comentários. E se por acaso esse vídeo te ajudou, deixa o seu like para me ajudar também. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Nós nos vemos nos próximos então. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.